Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transmitindo a todos o abraço fraterno e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, proclamaremos o trecho da Divina Palavra do Evangelho que nos é indicado pela liturgia da missa hoje. Poderíamos dizer que o Evangelho é o pão nosso de cada dia, é um pão espiritual que não nos permite nos distanciarmos com aquilo que é supérfluo e secundário. Não permite que vivamos sem luz e sem rumo. Pela palavra proclamada, entendida e acolhida, perceberemos mais palpável o amor de Deus, que nos assiste dia após dia e estende a sua mão sobre nós. Empenhemo-nos sempre para que a sabedoria revelada aos humildes e simples encontre espaço em nós, transforme o nosso ser. Não sejamos a terra seca, caminho, terra infértil no meio dos espinhos, mas terra boa que produz frutos. Por isso convidamos a todos, neste dia 18 de agosto, terça-feira, ouvirmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são primeiros serão últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, na mentalidade da época de Jesus, pessoas ricas eram consideradas favorecidas por Deus. Hoje, muitas pessoas, também irmãos nossos, cristãos, acham que nós paramos no Antigo Testamento. Ora, se é difícil para um rico entrar no reino dos céus, quem então conseguirá salvar-se? Deus pode inspirar e mover o rico e distribuir seus recursos de modo mais igualitário, contribuindo assim para a significativa transformação social. Deus torna possível a salvação para os que assumem as exigências do seu reino, no qual os ricos não exploram os pobres. Quanto aos discípulos que se despojaram de tudo para seguir o Mestre, o que obterão? Não falta nessa pergunta uma pitada de interesse da parte dos apóstolos. Que vantagens esse novo modo de vida oferece? Jesus não os ilude. Não lhes faltará o suficiente nesta vida, com um acréscimo. Seus fiéis seguidores participarão com ele da abundância do reino dos céus. Meus caros irmãos e irmãs, não importa o quanto alguém teve de renunciar para poder seguir Jesus.
Também os pobres têm coisa para deixar para trás, para seguir Jesus. O que importa é a seriedade que se deve ter para ter um coração de pobre. Isso significa ter coração desprendido, não se encher de orgulho, estar disposto a dialogar com quem pensa diferente. Achamos às vezes que somos superiores aos outros ou que sabemos mais do que os outros. Não queremos dar o braço a torcer e ficamos muito desapontados quando se constata que o outro tinha razão. Por trás disso tudo está o orgulho, que nos acompanha desde o berço e cujos efeitos permanecem até a morte. Meus queridos irmãos e irmãs, a relação com as pessoas é sempre difícil. A relação com as coisas não é mais fácil, também é muito difícil. E a relação com o dinheiro, no mundo que nos envolve, graça à corrupção. Os piedosos dirão que o dinheiro é de fato o esterco do diabo, mas é necessário para que a graça dê fruto. O dinheiro em si não é mau. Maus somos nós, nossos corações. Os ricos não entrarão no reino dos céus, nem o dinheiro deles. O dinheiro fica fora. Jesus propõe a liberdade total em relação a tudo e a todos, para nos relacionarmos livremente com tudo e com todos. A pobreza é tanto uma virtude quanto uma desgraça. O voto de pobreza pode se tornar uma desgraça para quem vivia a desgraça da pobreza e agora é escravo da cobiça. A má inclinação nos tira o equilíbrio e o demônio não nos deixa sossegados. Deus nos quer dar liberdade verdadeira em relação a tudo e a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam todos na alegria e na paz de Cristo Jesus, que nos acompanha sempre.